Olá! O novo coronavírus afetou também o futebol. Campeonatos paralisados, torcedores e jogadores em quarentena, receitas dos clubes em queda. No Palavra Aberta, que começa agora, eu recebo o deputado Arthur Oliveira Maia, do Democratas da Bahia. Ele é autor de uma proposta que busca minimizar o problema. Olá, deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Deputado, a sua proposta atua em duas frentes: diminuir as despesas dos clubes e aumentar as receitas. Qual é a sua ideia? Boa tarde, Maristela. Boa tarde a todos os ouvintes da Rede Câmara. Na verdade, o futebol está passando, como toda a economia brasileira, por uma imensa dificuldade. É importante a gente ressaltar que as pessoas sempre se lembram do futebol como um esporte, como uma diversão, mas, na verdade, o futebol representa 0,72% de todo o produto interno bruto do Brasil. É uma cadeia produtiva muito significativa, que envolve não só os jogadores, mas o funcionamento de todos os clubes de futebol, funcionamento de estádios, de toda uma cadeia de pessoas que estão ligadas ao turismo, que trabalham também com isso, etc. Então, é realmente muito importante nós termos uma atenção para o que compara com o futebol, para que nós não tenhamos, ao final dessa trágica pandemia que o Brasil vem atravessando, não tenhamos a falência e o fechamento de vários clubes. Então, para minimizar os efeitos da crise sobre o futebol, porque, obviamente, não está tendo jogo de futebol e, com isso, não está tendo receita nos estádios e, naturalmente, também estão suspensas as verbas de publicidade e as despesas dos clubes praticamente se extinguiram. Então, nós fizemos um projeto de lei, um projeto que foi conversado com a CBF, conversado com os clubes brasileiros, no sentido de fazermos algumas ações que possam permitir que os clubes atravessem essa fase difícil. Quais são essas ações? A primeira delas, há uma renegociação que foi feita há um tempo atrás, através de uma lei que foi votada no Congresso, a lei do deputado Otávio Leite, que é o Profut. As dívidas dos clubes foram todas consolidadas nesse parcelamento chamado Profut. E como é que é pago o Profut? Com o dinheiro do Time Mania. Então, o dinheiro do Time Mania, que é o dinheiro que vem da loteria esportiva, ele é repassado para o pagamento dessas dívidas. Mas os times ficam sem receber, naturalmente, enquanto estão pagando o Profut, não recebem o dinheiro do Time Mania. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi suspender o pagamento do Profut por 6 meses. É o primeiro grande propósito dessa lei. Suspender por 6 meses para que o recurso do Time Mania vá para os clubes. Agora, colocamos uma cláusula nisso aí para também não dizer, olha, está tirando dinheiro lá para pagar salários milionários, quando todas as pessoas, os brasileiros todos estão passando por momentos de dificuldade. Então, nós estabelecemos que esse dinheiro do Time Mania, que era para pagar o Profut, que está voltando para os clubes, se destine exclusivamente ao pagamento de despesas de custeio, contas de água, de luz, etc., e o pagamento de salários até 2 vezes o teto do INSS, que dá alguma coisa em torno de R$ 11.000. Então, essa é a primeira ação que nós estamos fazendo para ajudar os clubes. Deputado, A outra... Pois não. existe também na proposta, no seu projeto, uma proposta de redução de até 50% do salário dos jogadores e pagamento parcelado da multa de rescisão contratual, que normalmente é paga pelos clubes. Esses dois pontos, pelo menos, já foram objeto de um manifesto junto com o parecer jurídico, que foi encaminhado ao presidente da Câmara dos Deputados por um grupo de jogadores que são contra tanto a redução salarial como essa possibilidade de pagamento de multa de rescisão parcelada. Eles entendem que isso é um estímulo à demissão. Olha, Maristela, eu reconheço que esse aspecto trabalhista é um aspecto que tira vantagens, porque os jogadores, de fato, hoje têm direito a em caso de, uma, de encerramento de um contrato por parte do clube, durante a vigência do contrato. O
clube hoje tem que pagar 100%, e nós estamos propondo a redução para 50% daquilo que ainda é devido. Acontece que na CLT, se nós formos buscar a realidade trabalhador brasileiro de uma maneira geral, hoje, se você tem um contrato de trabalho temporário e o seu empregador resolve encerrar esse contrato pela metade, ele só tem que lhe pagar metade daquilo que ele receberia trabalhando até o fim do contrato, 50%. O jogador de futebol recebe 100%. Então, nós colocamos isso no projeto porque achamos que é uma questão de você compatibilizar as relações de trabalho, tanto do jogador como dos outros trabalhadores. Entretanto, eu reconheço que está aí, sobretudo, colocada uma proposta para o debate. Para o debate. Eu tenho conversado com a Federação dos Jogadores de Futebol, né? Tenho conversado com a FENAP, existem propostas alternativas. Conversei com o senador Romário, que é, sem dúvida, uma grande liderança dentro do Congresso Nacional, que trata desse tema. Ele me externou a preocupação dele com esse assunto, ele que representa muito bem os atletas, também conversado com os clubes, com a CBF. Então, obviamente, que um projeto de lei você apresenta e ele, ao longo da sua tramitação, ele é aperfeiçoado. Então, podemos, por exemplo, ter uma medida alternativa. O que seria isso? Olha, o jogador que recebe abaixo de X, ele vai continuar a ter direito, em caso de rescisão por parte do clube, a 100% de tudo que ele deveria receber se trabalhasse até o fim. E os super salários fica para uma livre negociação entre os atletas e os clubes. É uma alternativa, mas, sem dúvida, é um tema que também precisa ser tratado e, por isso, está lá no bojo da lei. É sempre bom lembrar que esses super salários do futebol refletem mais ou menos o que acontece na realidade brasileira. É um percentual muito pequeno, efetivamente, dos jogadores que ganham esses mega salários que a gente enxerga. Agora, deputado, nosso tempo está praticamente... Pois é, por isso mesmo, Maristela, que seria muito justo nós fazermos com que apenas essa pequena parcela que você se refere, e é verdade o que você está dizendo, é verdade, são muito poucos aqueles que ganham super salários, mas que esses poucos tivessem, já que tem uma outra condição do que o jogador que ganha R$2.000, R$3.000, que joga aqui num time de segunda divisão aqui na Bahia. É claro que ele tem uma realidade diferente de um Gabigol ou do que foi o nosso Romário, é motivo de orgulho para todos nós. Então, é razoável que a gente não trate os desiguais de maneira igual. Então, é razoável que a gente mantenha os 100% para 95% dos jogadores e aqueles 5% que ganham super salários tenham uma condição diferenciada, fazer uma negociação livre com o clube de acordo com a proposta e as relações que estabelecer entre o atleta e o clube. Deputado, rapidamente, para a gente terminar nossa conversa, todas as medidas que envolvem trabalhadores e envolvem empresas com redução de impostos, coisa parecida, relacionadas ao novo coronavírus, uma das preocupações é caracterizar bem que o benefício está sendo necessário efetivamente em relação desse episódio de pandemia. A gente sabe que a inadimplência dos clubes esportivos em relação às dívidas trabalhistas é uma realidade que você não pode negar. Como que é possível, o seu projeto, não sei se prevê isso, identificar que, de fato, essa ajuda é devida a esse momento de pandemia? Olha, todos os times de futebol no Brasil, por um motivo óbvio, né, eles não estão jogando, então não estão recebendo o dinheiro de bilheterias, eles não estão recebendo dinheiro de publicidade, de imagem, etc. Então, nós sabemos que há, de maneira geral, não é só para um grande time de futebol como o Flamengo, ou como o Internacional, ou um time de terceira ou quinta divisão, todos os times estão passando por uma grande dificuldade porque não estão jogando e não estão tendo nenhum tipo de receita. Então, na medida em que você está sem nenhum tipo de receita, mas que todo mês você tem que pagar o salário do porteiro, o salário do vigilante, o
salário, enfim, todas as despesas, água, luz, telefone, etc., obviamente que é preciso que se dê alguma condição de se superar essa crise. Então, é óbvio que, no caso dos clubes, não se trata de que foi construída ou que os clubes foram de um momento. De fato, existe uma situação muito difícil e, para ser superada, precisa ter essa colaboração do governo. A colaboração, veja bem, nós não estamos propondo com o nosso projeto de lei que os clubes deixem de pagar nada. O que nós estamos fazendo é o seguinte: existe hoje uma negociação que foi feita lá atrás, que é o Profut. Essa negociação faz com que o dinheiro que iria para os clubes para pagar fruto do time mania, hoje, em vez de ir para os clubes, vai para o governo para pagar uma dívida que os clubes têm com o governo. O que nós estamos propondo é que, durante 6 meses, esse dinheiro para o governo vá para o clube. Mas, depois, os clubes vão ter que pagar tudo que devem. Vão continuar pagando tudo que devem. Então, não se trata de você estar iniciando dívida nenhuma. Estamos apenas vendo uma fórmula para superar esse momento de dificuldade. Deputado, muitíssimo obrigado. O nosso tempo está esgotadíssimo. Muito obrigado. Sucesso ao seu projeto. Ok. Eu que agradeço. Teve um prazer participar do seu programa. Eu conversei com o deputado Arthur Oliveira Maia, do Democratas da Bahia, sobre o projeto de lei 2125 de 2020, que tenta resolver a crise financeira por que passam os clubes esportivos nesse momento de pandemia. Se você tem interesse em acompanhar a proposta, vai na página da Câmara, lá em cima, atividade legislativa, propostas legislativas, marca PL de projeto de lei 2125, ano 2020, cadastre seu e-mail e você consegue acompanhar. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Palavra Aberta. Até lá.